Meus irmãos, nós estamos novamente aqui para estudarmos a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 3, o finalzinho, os últimos versos do capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Estamos ali bem no finalzinho da primeira parte dessa carta tão importante de Paulo, dessa carta que fala com tanta propriedade acerca da obra de Cristo na nossa vida. E chegamos agora ao final dessa carta, ao ápice dessa carta, a conclusão que Paulo faz daquilo que ele havia falado, tudo que ele havia explicado àqueles irmãos ali na igreja de Éfeso. E agora nós encerramos essa carta com essa oração que Paulo faz por aqueles irmãos. É uma oração que vem lá do fundo do coração do apóstolo, onde ele realmente se coloca diante da presença do Senhor de uma forma muito especial. E ela também é uma oração cheia de ensino e de recordações que nós precisamos estar atentos e aprender com essa carta. Nós vamos estar estudando a partir do verso 14 do capítulo 3 de Efésios. Do 14 até o verso 21, que é o finalzinho desse capítulo 3 de Efésios. Eu vou ler o texto e eu gostaria que você acompanhasse comigo aquilo que Paulo diz em relação à igreja, o que ele fala para a igreja ali em Éfeso. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite o coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nossa, que texto gostoso e que texto esse que nós conhecemos, e um texto que fala bastante ao nosso coração. E nessa manhã eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de atenção, porque Paulo ele trata de alguns assuntos aqui muito interessantes e realmente muito relevantes para a vida do crente e para a vida da igreja. Algumas vezes nós passamos pelo texto de uma forma tão rápida que nós não percebemos aquelas pequenas nuances que o apóstolo ou o escritor da palavra do Senhor tem dito ou quer transmitir a nós. E esse é um daqueles textos. Um texto que talvez a nossa compreensão humana não seja capaz de absorver tudo aquilo que implica, tudo aquilo que esse texto traz para nós. Mas nós vamos tentar, pelo menos de uma forma, absorver ou extrair desse texto alguns ensinamentos importantes para a nossa vida. Eu queria chamar a atenção para você logo no verso 14 e o 15, logo no início desse trecho da carta de Paulo ali aos Efésios. Paulo diz nesses dois versos: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Que interessante essa expressão que Paulo usa para falar aos crentes ali. Ele estando na prisão romana, ele diz que ele se ajoelha diante de Deus em favor daqueles irmãos, ele se ajoelha diante do Pai em favor daqueles irmãos. E sabe o que é interessante, sabe o que chama a atenção? É que isso não era comum para um judeu fazer. Normalmente a oração de um judeu, ou ele era deitado ali no chão com o rosto em terra, ou então de pé com as palmas das mãos levantadas para cima. Essa era a forma normal de se orar, era a maneira usual de um judeu orar. Mas Paulo, nesse texto, fala que ele se ajoelha diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Isso tem um significado todo especial, talvez, para nós,
Porque Paulo está falando, ele começa essa oração se referindo àquele que havia falado no capítulo 2. É por essa razão, por tudo aquilo que ele havia dito no capítulo 2, ali no 1 e 2, é que ele está falando, ele está orando ao Senhor. E quando nós olhamos para aquilo que Paulo fala em relação ao Senhor, da maneira como Cristo abriu o nosso acesso ao Senhor, nós percebemos que Paulo ele tem um relacionamento bem pessoal com Deus. Quando ele está falando ali sobre que ele ora ao Deus, ao Pai de todos, ao Pai de toda a família que está nos céus e na terra, nós precisamos entender talvez um pouquinho aquilo que ele quer dizer sobre isso em relação ao Pai. Quando nós olhamos no capítulo 1, o verso 2 e o verso 3, Paulo se refere a Deus como o Pai do nosso Senhor Jesus, um Senhor eterno, um Senhor poderoso. Também, quando nós olhamos o verso 18 do capítulo 2, Paulo fala que é o Pai que, através de Cristo, eu e você, nós temos acesso. Ou seja, ele não é somente o Pai do nosso Senhor Jesus, não é somente um Pai eterno e poderoso, mas ele também é um Pai acessível a todos nós, através de Jesus. É interessante essas designações que Paulo faz nesse texto. Também quando nós olhamos o mesmo verso aqui, no verso 14 desse texto, a gente também percebe uma coisa que Paulo ele estava muito atento ao declarar, ao fazer essa declaração, dizendo do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Era o Pai que era digno de toda a honra e toda a glória. Paulo ele sabia que Deus era o Criador de todas as coisas. Quando ele se refere aqui toda a família nos céus e na terra, ele não está só falando sobre aqueles que eram seus filhos da fé, mas também ele está falando sobre toda a criatura que ele havia criado. E diante dessa perspectiva desse Pai a quem Paulo está orando, então ele se põe de joelhos diante desse Deus tão poderoso. Algumas vezes nós temos a nossa vida devocional ou a nossa vida de oração caindo em extremos. Algumas vezes nós pensamos que Deus é tão justo, tão poderoso, um Deus tão temente, um Deus tão irado conosco, que nós nos sentimos talvez tão acuados e tentamos orar de uma maneira tão formal diante de Deus, que nós oramos diante dele com extremo medo. Deixa de ser uma oração espontânea, deixa de ser uma oração realmente de um relacionamento íntimo e pessoal para ser alguma coisa impessoal, alguma coisa da qual nós precisamos medir as nossas palavras, não sabemos muito bem como nos achegar diante da presença do Senhor. Isso está completamente fora, não é isso que nós devemos entender, porque nós temos sim acesso a esse Deus através de Cristo, Ele agora é nosso Pai. Por outro lado, muitas vezes nós também caímos para o outro extremo, onde nós pensamos que, pelo fato de termos esse livre acesso a Deus como nosso Pai, nós também não precisamos mais nos ter reverência em relação à presença dEle, não precisamos mais nos importarmos como nós nos achegamos a Ele. E esquecemos que esse mesmo Deus que é amoroso, esse mesmo Deus que é o Pai de todos nós, esse mesmo Deus que mandou com que o próprio Filho morresse na cruz por nós, é também um Deus santo, um Deus justo, um Deus que exige de nós também santidade. Talvez para exemplificarmos um pouquinho isso tudo, nós podemos olhar ali aquilo que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, o verso 15. Olha só interessante o que Paulo diz ali nesse texto. Paulo fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus filhos, e agora nós o chamamos Abba Pai. Ou seja, o Senhor Deus realmente não nos escraviza a ponto de fazer de nós pessoas distantes da presença dEle, pessoas que tenham medo de estar na presença dEle. Não, pelo contrário, Ele nos adotou como filhos e agora sim nós podemos estar na presença dEle, realmente clamando com aquela ternura, dizendo: Abba, Pai, Paizinho, eu estou aqui. Mas também a própria Escritura, lá em Hebreus, no capítulo 12, o verso 28 e 29, também nos alerta sobre a santidade de Deus.
Ele diz o seguinte, o texto: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, a primeira coisa que Paulo nos ensina nesse texto é que, apesar de Deus ser o nosso Pai, apesar de Deus ser um Deus tão amoroso, tão bondoso conosco, a nossa atitude em relação a Ele deve ser sim de confiança, deve ser sim de acesso, deve ser sim de intimidade, mas uma intimidade respeituosa. Uma intimidade com temor, não com medo, mas com temor por causa da santidade desse Deus. E é por causa disso que Paulo então se ajoelha diante desse Senhor, porque ele reconhece quem Deus é. Ele reconhece a glória do Senhor a quem ele está se referindo. E ele sabe a quem ele está pedindo. E a partir então desse texto, Paulo começa a orar ao Senhor pela vida daqueles irmãos em Éfeso. E é interessante quando a gente olha a partir desse verso, a partir do verso 16, Paulo ele começa então a orar por aqueles irmãos, mas Paulo tem algo muito claro na mente dele. A gente percebe aqui nesse texto que Paulo não está preocupado com as coisas triviais da vida, como a gente viu já na semana passada. Paulo não está preocupado com a própria prisão onde ele estava ali. Ele poderia muito bem nesse tempo estar pedindo para que o Senhor o libertasse da prisão, para que ele pudesse falar mais àqueles irmãos. Ele não faz isso. Nem tampouco ele está pedindo para que aqueles irmãos, muitos deles escravos naquela época, fossem libertados daquela escravidão, para que pudessem servir mais ao Senhor. Paulo também não faz isso. Paulo ele está preocupado sim com a vida espiritual, com o crescimento na fé dos irmãos de Efésios. E é isso que ele fala, é sobre essa perspectiva que Paulo então clama ao Senhor, se ajoelha diante daquele que nós chamamos Pai, e ele começa então a falar, ele começa então a colocar diante do Senhor aquilo que ele quer, aquilo que ele almeja para que aqueles irmãos consigam alcançar, para que aqueles irmãos alcancem durante a sua vida ainda aqui na terra. Paulo então ele ora pela vida espiritual dos crentes em Éfeso. O verso 16 e o 17 é a primeira parte desse pedido que Paulo faz ao Senhor. Ele diz o seguinte: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Essa é a primeira parte da oração de Paulo. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser. É interessante quando nós olhamos para essa expressão que Paulo usa, que o Senhor Deus os fortaleça no íntimo do ser, né? Para nós talvez não faça muito sentido, parece que Paulo está falando de algo tão subjetivo, mas para aqueles irmãos daquela época, para o pensamento grego daquela época, eles estavam completamente cônscios daquilo que Paulo estava falando. Aqueles irmãos estavam entendendo perfeitamente aquilo que Paulo estava dizendo sobre essa oração que ele havia feito ao Senhor. Eles estavam realmente entendendo que Paulo estava orando por eles, quando ele está falando sobre que estava orando para que eles fossem fortalecidos no íntimo do seu ser. Essa ideia de íntimo, ou seja, do ser inteiro ali, significava que Paulo estava orando por causa da razão deles, para que Deus atuasse e os fortalecesse no seu intelecto, naquilo que eles entendiam acerca do Deus. Está falando sobre a consciência deles, estava falando também sobre a própria vontade carnal deles. Então, quando Paulo está falando para aqueles irmãos que ele estaria orando para que Deus os fortalecesse no íntimo do seu ser, Paulo então está falando para aqueles irmãos: olha, eu vou estar orando para que a razão de vocês seja fortalecida. Paulo ora para que aqueles crentes estejam fortalecidos quanto à sua razão, ou seja, para que eles estivessem alertas para não vacilarem novamente como eles haviam feito no passado, antes de conhecerem ao Senhor. Perceba que a oração que Paulo faz aqui, ele está fazendo pelos crentes,
por aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho, por aqueles que já foram transformados pelo Evangelho. Mas é importante que essa transformação não pare. É importante que essa transformação perdure por muito tempo. Quando nós olhamos aquilo que Paulo escreve na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso 1 e 2, olha que é interessante o que Paulo afirma nesse texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Antes nós seguíamos essa ordem. Antes a nossa razão não via problema, não entendia como errado aquilo que nós fazíamos. Porque nós não tínhamos certeza, nós não conhecíamos ao Senhor, então nós seguíamos as coisas que estavam acontecendo, aquilo que as pessoas estavam falando. Não tínhamos o filtro da palavra do Senhor, não tínhamos o filtro da presença do Senhor, do Espírito Santo agindo na nossa vida. Então Paulo ora para que aqueles irmãos pudessem ser fortalecidos na sua razão, no seu conhecimento daquilo que era certo, daquilo que era errado. Nós vamos perceber isso mais à frente, quando Paulo vai tratar sobre a nossa vida, sobre a nossa unidade. Nós vamos ver aquilo que Paulo fala sobre a vida, a nossa nova vida como crentes mais à frente. Mas também Paulo ora pela nossa consciência. Aquilo que nós não podemos apalpar, aquilo que nós não podemos dizer com exatidão o que é, mas aquilo que nós sabemos que nos mostra o que é certo e o que é errado. A consciência nossa é aquilo que é onde o Espírito Santo do Senhor atua em nossa vida. E Paulo ora então para que nós possamos ser fortalecidos através do poder do Espírito Santo, através de Cristo em nossa vida. Porque Paulo ele tem a preocupação para que daqui aqueles irmãos não estivessem com suas consciências cauterizadas por causa do pecado. Meus irmãos, apesar de nós termos sido transformados, renovados pelo Senhor Jesus, apesar de nós termos sido alcançados pela graça do Senhor, nós ainda vivemos num mundo pecaminoso e ainda estamos em contato direto com o pecado. Ainda falhamos e ainda pecamos, meus irmãos. O problema é que quando nós não nos fortalecemos, o problema é quando nós não nos preocupamos com isso. O pecado tem um poder devastador na nossa vida. Porque ele acaba cauterizando a nossa consciência. Aquilo que no passado era algo que nós sentíamos ojeriza, aquilo que nós sentimos nojo daquilo que praticamos. Se nós começarmos a estar perto, se nós começarmos a praticar ainda mais, se nós começarmos a caminhar junto com eles em pouco tempo, nós vamos perceber que isso já não é mais tão problema. Que o diabo já não é mais tão feio assim. E Paulo então pede para que o Espírito Santo, para que Deus atuasse no coração daqueles irmãos, na consciência daqueles irmãos, para que a cada dia eles estivessem a sua consciência mais perto do Senhor, estivessem mais conectados com o Senhor, para que eles estivessem mais sensíveis à instrução do Senhor na vida deles. Meus irmãos, isso é algo que nós precisamos buscar diante do Senhor, isso é algo que nós precisamos orar diante do Senhor. Mas também Paulo está dizendo que ele estava orando para que Deus fortalecesse o nosso íntimo em relação à nossa vontade. E esse talvez é um dos pontos mais sensíveis para nós. A nossa vontade humana, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós fazemos, os impulsos que nós temos. Porque normalmente a nossa vontade de servir a Deus, ela é barrada com a nossa vontade de fazer aquilo que nós queremos. Nós sabemos aquilo que Deus quer, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer. Nós sabemos aquilo que Deus procura em nós, mas muitas vezes nós não conseguimos chegar ao final dessa decisão ou chegar a cumprir aquilo que nós sabíamos que era certo, porque a nossa vontade está ali no meio, brigando com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, a vontade que nós carregamos em nossa vida, a nossa vontade humana, ela tem falado muito mais forte algumas vezes na nossa vida do que aquilo que Deus quer que nós façamos.
Quando nós olhamos Paulo escrevendo no capítulo 2, o verso 3 dessa carta, Paulo diz que anteriormente todos nós vivíamos entre eles, ou seja, entre aqueles que estavam longe, estavam perdidos, sem Cristo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todos nós vivíamos no passado satisfazendo pura e simplesmente os nossos desejos, pura e simplesmente aquilo que nós queríamos fazer, aquilo que nós gostávamos, aquilo que nós achávamos que era correto. Mas o momento que nós encontramos com o Senhor, isso deve ser mudado em nós. Isso deve ser abandonado em nós, porque nós não estamos mais aqui para seguirmos os nossos desejos, mas sim os desejos de Cristo, aquele que nos tirou das trevas, aquele que nos trouxe para a luz. E é por isso que Paulo, então, ora ao Senhor, para que Deus os fortaleça em todas essas áreas, na sua razão, na sua consciência, no seu desejo carnal, que todas essas coisas consigam ficar debaixo da graça do Senhor. E como é que a gente consegue isso? Como é que a gente é fortalecido nessas coisas? Essa é a pergunta que vem à mente, e a gente percebe isso quando Paulo fala logo ali, depois, para que Cristo habite o coração de vocês mediante a fé. Nós só vamos conseguir isso, nós só vamos conseguir manter a nossa consciência, manter a nossa razão, manter a nossa vontade sob controle, quando nós pedirmos para que Cristo seja o Senhor da nossa vida. O verbo que Paulo usa aqui para falar sobre a presença, para que Cristo habite, esse habitar de Cristo em nossa vida, kateuchesai, é fazer uma morada permanente, é que Cristo habite permanentemente em nós. É aquele desejo de nós convidarmos ao Senhor Jesus para que Ele tome conta da nossa vida. Não para que Ele sente e chegue na sala e fique ali sentado simplesmente olhando enquanto nós cuidamos da nossa casa. Mas é nós convidarmos o Senhor para que Ele entre e nós entreguemos a chave de toda a nossa casa nas mãos do Senhor e fala: Senhor Jesus, aqui está a minha casa, aqui está a minha vida, faz dela como o Senhor quiser. Mobília ela como o Senhor entender, decora essa casa, Senhor, como é o Senhor que quer a sua casa agora, não é mais minha. É essa a ideia que Paulo está dizendo aqui, é isso que Paulo está falando, que quando nós conseguimos chamar, pedir, para que o Senhor Jesus tome conta da nossa vida, que Ele não seja somente o nosso Salvador, mas que Ele seja o Senhor da nossa vida. Nós vamos experimentar esse poder de Deus atuando em nós, fortalecendo a nossa razão, fortalecendo a nossa consciência, a deixando mais sensíveis à voz dEle e conseguindo lutar contra a nossa própria vontade, satisfazendo sim as vontades daquele que Deus que nos criou. É isso que Paulo fala. E é por causa dessa compreensão de Paulo, é por causa dessa visão que Paulo tem correta sobre o habitar de Cristo na vida dele, e quando ele entende isso, e quando ele se converte, Paulo faz de inteireza de coração. Ele não coloca diante do Senhor Jesus: olha Deus, a minha vida é essa e aqui o Senhor não pode entrar. Ele abandona tudo aquilo que ele tinha, ele abandona tudo aquilo que ele era, ele esquece daquilo que ele podia ser, para viver única e exclusivamente por Cristo. E é por isso que Paulo consegue dizer lá em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, uma frase que mexe comigo e com certeza mexe com você também. Paulo fala: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a maneira como Paulo consegue viver, e ele fala isso, ele faz isso, porque ele conseguiu entender, ele conseguiu absorver que Cristo deve ser a fonte de toda a vida dele. Que uma vez que ele convida a Cristo para habitar
o seu coração, uma vez que ele convida Cristo para habitar permanentemente na vida dele, a controlar todas as áreas da vida dele, ele consegue então entender, ele consegue então sentir, ele consegue então conhecer a esse Deus, a esse Jesus, de uma forma muito mais pessoal do que muitas vezes nós o fazemos. Porque nós temos uma dificuldade enorme em entregar a nossa vida para Deus. Nós temos uma dificuldade enorme em mostrar, em abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele tome conta, para que Ele limpe, para que Ele arrume a casa conforme a vontade dEle. Quando Paulo, então, dá continuidade à sua oração, ele continua essa oração, ali ainda no finalzinho do verso 17, e ele continua até o verso 19, dizendo: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo então continua a sua oração, a segunda parte da sua oração, mostrando que realmente, uma vez que nós entendemos isso, que nós devemos entregar completamente a nossa vida ao Senhor, para que Ele haja em nós, para que Ele nos fortaleça espiritualmente. Nós vamos sim, por causa desse amor, por causa de estarmos arraigados, alicerçados em Cristo, nós vamos começar a entender verdadeiramente o tamanho, a extensão do amor de Deus e daquilo que Ele fez por cada um de nós. Paulo, ele usa essa expressão, uma expressão bem peculiar, quando ele está falando sobre esse amor, para que a gente possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus. Essa é uma expressão da qual nós não temos como explicar. Talvez você vai encontrar alguns comentaristas que vão tentar achar para cada uma dessas palavras uma explicação plausível, dizendo: olha, Paulo está querendo dizer sobre isso, ou sobre aquilo, que isso significa aquilo, que isso significa aquele outro. Meus irmãos, eu não acho, porque Paulo está simplesmente dizendo aqui que esse amor do Senhor, esse amor de Cristo por nós, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, é algo do qual nós não podemos nem sequer medir, não podemos nem sequer sonhar com tamanho amor. Porque tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós já experimentamos, tudo aquilo onde nossa mente, nosso coração pôde chegar, ainda é muito pequeno em comparação a esse amor do Senhor Jesus. Eu me lembro muito bem quando ainda estávamos lá no seminário no Pará, e o pastor Evaldo ainda estava conosco, trabalhava ali. E numa das aulas que ele estava dando para os alunos, ele estava falando sobre a grandeza do Senhor, sobre o tamanho do Senhor. E ele perguntando, ele tentando explicar para os alunos sobre isso, ele falou assim: olha, imagina que você chegasse e conseguisse construir uma nave que chegasse no final do mundo, no final de todas as galáxias, e chegasse naquele finalzinho e perguntasse: bom, o que é que tem depois disso? Deus está lá. Ou seja, o Senhor Deus é infinito, Ele é algo que nós não podemos medir com a nossa mente humana. Então, meus irmãos, explicar essa largura, esse comprimento, essa altura e profundidade do amor do Senhor Jesus com a nossa mente humana é muito difícil. Eu creio realmente ser quase que impossível, humanamente, nós podemos mostrar isso de uma forma cabal, de uma forma onde nós possamos colocá-la dentro de alguns padrões e dizer: olha, isso é o amor do Senhor Jesus. Porque Ele fez uma transformação na nossa vida e na vida de tantas pessoas, transformações das quais nós não acreditaríamos que alguém poderia fazer, e Ele faz. Nada foge ao controle dEle, nada é grande demais para que Ele faça. Talvez a forma mais fácil de nós entendermos isso é lembrando aquilo que Davi fala no Salmo 139, do verso 1 a 6, em relação à presença do Senhor. Davi não está falando aqui sobre o amor do Senhor, mas sim sobre a presença de Deus. E talvez isso nos ajude a entender um pouquinho aquilo que Paulo quer dizer sobre a altura, profundidade, largura e comprimento do amor do Senhor.
Davi diz o seguinte naquele Salmo 139, de 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos, e antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Davi, em toda a sua sabedoria, em todo o seu conhecimento, em toda a sua vivência com o Senhor, ele faz uma declaração como essa, dizendo: olha, Senhor, o Senhor me conhece tanto, a tua presença é tão constante na minha vida. O Senhor sabe quando eu estou deitado, quando eu me levanto, quando eu quero falar qualquer coisa, a palavra nem me veio à boca ainda, o Senhor já conhece. O Senhor me conhece tanto, Senhor, e essa forma como o Senhor age na minha vida, Senhor Deus, é tão grande que eu não tenho condições para conhecer. Eu não sei, ó Deus, como fazê-lo, porque a minha mente é pequena demais para alcançar algo tão maravilhoso. E, meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui a esses crentes. Que uma vez que o Senhor Jesus entra no nosso coração, uma vez que nós começamos a buscá-lo, uma vez que ele começa a agir em nós, começa a fortalecer a nossa fé, aos poucos nós vamos descobrindo, aos poucos nós vamos compreendendo, dia após dia, que esse amor do Senhor é tão grande por nós. Dia após dia nós vamos descobrindo aquilo que Deus fez por nós e a maneira como Ele age na nossa vida. Que amor que é esse que muda tudo em nós. E nós percebemos isso quando Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 8, verso 38 e 39. Na declaração que Paulo fala sobre o amor de Jesus, talvez nós possamos ter uma pequena percepção do que significa esse amor de Jesus. Paulo fala que ele está convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, esse é amor pelo qual Paulo tem orado pelos Efésios, para que eles compreendam isso. Para que através da ação do Espírito Santo na vida deles, para que através da ação de Deus na vida deles, para através da presença de Jesus constantemente em nossa vida, nós possamos compreender esse amor, nós possamos buscar estar perto desse amor. Meus irmãos, isso é algo que faz com que a gente olhe com perspectiva completamente diferente da nossa vida cristã. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que nós estamos dispostos a conhecer esse amor tão de perto? Meus irmãos, quantas pessoas têm uma vida tão superficial na presença de Deus? Quantas pessoas têm um conhecimento tão raso do Senhor? Quantas pessoas experimentaram tão pouco da presença de Deus porque não buscam, não conhecem, nunca experimentaram conhecer esse amor tão grande de Deus por nós. Mas Paulo também fala que pede para que aqueles irmãos, eles crescessem nesse conhecimento. Esse amor iria ser revelado para cada um deles, mas também Paulo diz que eles devem conhecer esse amor. Ele deve buscar, entender, apreender sobre esse amor. Ele é algo que Deus revela para nós. Mas tem a nossa parte, a sua parte em relação a isso. O Senhor Deus, Ele está lá pronto a se mostrar a nós, a se revelar a nós, a falar sobre esse amor para nós. Mas nós precisamos estar perto dele, nós precisamos buscá-lo. E como é que nós fazemos isso? Como nós podemos conhecer esse amor? Como nós podemos estar cheios da plenitude de Deus, estar cheios daquilo que Deus é, daquilo que Deus quer mostrar, se revelar para nós?
Nós precisamos buscá-lo principalmente através da sua palavra, da Escritura. Porque é nela onde Deus se revela. É onde Ele se mostra, onde nós encontramos aquilo que Ele fez, a maneira como Ele fez. Nós conhecemos as histórias sobre o Senhor, a maneira como Ele quer que nós vivamos. É através da palavra dEle que nós vamos conhecer esse amor. É interessante quando nós olhamos ali Jesus, após a ressurreição, quando estava no caminho de Emaús, lá em Lucas, no capítulo 24, ao verso 27, aqueles dois homens andando pelo caminho, comentando sobre aquilo que havia acontecido com Cristo, e de repente Cristo está ali no meio deles, e aqueles homens sem muito bem entender o que estava acontecendo, Cristo começa a conversa com eles. E é interessante o verso 27, aquilo que Jesus diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O próprio Jesus, através da palavra que havia sido deixada, através dos escritos do Antigo Testamento, estava mostrando para aqueles dois homens o porquê ele havia morrido. Qual a importância dele ter sido cravado naquela cruz? Qual a importância da ressurreição dele? Qual a importância que esse amor, como esse amor se manifestou a cada um de nós hoje? E é na palavra do Senhor que nós vamos encontrar isso. Mas também nós podemos buscar, nós podemos conhecer acerca desse amor do Senhor Jesus. Para isso nós precisamos buscá-lo em oração e ação de graças também. Porque a palavra do Senhor muitas vezes enche o nosso intelecto de conhecimento. Enche a nossa mente sobre aquilo que Deus fez, acerca daquilo que Ele deixou registrado nas Escrituras. Mas a oração, a ação de graças é muito mais um relacionamento pessoal com o Senhor. E através dessa oração, e através desse relacionamento, que nós conhecemos o Senhor e podemos experimentar um pouco mais desse amor de Deus. O próprio Paulo, escrevendo em Filipenses, no capítulo 4, o verso 6 e o verso 7, Paulo falando sobre a vida, ele fala o seguinte para aqueles irmãos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, busquem o Senhor, tenham um relacionamento com Ele, conversem com Ele, mostrem para Ele aquilo que vocês precisam. Agradeçam por aquilo que Ele tem feito. E aí o verso diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Nós podemos experimentar o Senhor, nós podemos conhecer ao Senhor, nós podemos crescer na presença do Senhor, no amor dEle, quando nós o buscamos em oração. Quando nós realmente agradecemos por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Meus irmãos, conhecer a palavra é importante, mas orar é importante. Buscar a presença do Senhor também é fundamental para a nossa vida. Mas também nós podemos buscar a presença do Senhor obedecendo os seus mandamentos. Muitas vezes nós achamos que, olha, eu conheço a Deus, eu tenho buscado Ele nas Escrituras, eu tenho orado, eu tenho pedido para que Ele se revele a mim, mas eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, e eu faço da minha vida aquilo que eu quero, eu não me importo com aquilo que Deus me manda. Meus irmãos, isso é um contrassenso. Como é que eu posso conhecer alguém se eu não me importo, se eu não tenho um relacionamento com Ele, se eu não quero fazer a vontade daquele que está se revelando para mim? Como é que eu consigo, então, buscar ao Senhor, se eu não tenho um relacionamento pessoal, se eu realmente não o busco verdadeiramente na presença dEle? Lendo um comentário, um comentarista contou uma história sobre algo que aconteceu na cidade dele, isso muito tempo atrás. Ele morava numa cidade, um vilarejo bem pequenininho, onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo sabia da vida de todo mundo. E naquela cidade tinha uma jovem que gostava muito de um rapaz, e esse rapaz também gostava muito daquela jovem. Era um rapaz trabalhador, um rapaz bem afeiçoado, e todos na cidade sabiam desse interesse um pelo outro. Só que tinha um problema. Aquele rapaz chegava
de vez em quando, no final de semana, quando ia para a cidade, ele gostava de beber. Ele se embriagava e aquela moça, quando olhou, quando via e sabia daquela situação daquele rapaz, ela falou, não, eu não posso me relacionar com alguém assim. Eu não posso entregar o meu coração, eu não posso entregar o meu amor a uma pessoa que se autodestrói dessa forma. E aquele rapaz, então, com o passar do tempo, teve que tomar uma decisão. Ou ele continuava na vida de prazeres dele, onde uma vez por semana ele estava ali com seus amigos na bebedeira, fazendo aquilo que dava na telha, ou então ele tomava uma atitude e mudava de vida, para que ele pudesse então experimentar, para que ele pudesse então gozar daquele amor, daquele companheirismo, daquela pessoa que ele amava e que ela também o amava. E no final das contas, aquele rapaz, ele abandona completamente a bebida, então casa-se com aquela moça. E então ele recebe todo o amor, recebe todo o cuidado, recebe toda a atenção daquela jovem e tudo aquilo que ela havia guardado dentro do seu coração, então ela consegue colocar para fora na vida e cuidando daquele rapaz, e os dois então têm uma vida maravilhosa. É mais ou menos isso que acontece quando nós buscamos ao Senhor, quando nós obedecemos a Ele. Ele se revela para nós, Ele fala para nós, Ele mostra para nós tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que é a beleza do Senhor, mas que não pode ser feita enquanto nós não estivermos vivendo para Ele. João, no capítulo 14, verso 21, Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Esse é que me ama. E se eu amo ao Senhor, Ele me ama também e também faz, Ele também se mostra, Ele também se coloca na minha presença. Então, meu irmão, se você quer aprender, se você quer conhecer mais ao Senhor, obedeça os seus mandamentos. Por último, se nós queremos conhecer esse amor, se nós queremos realmente estar nessa presença, entender a grandeza desse amor, talvez nós precisamos buscá-lo na inteireza do nosso ser. É interessante aquilo que Jeremias, no capítulo 29, do verso 12 em diante, ele fala. Ele fala, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Meus irmãos, o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que não divide a glória dele, não divide a vida dele com mais ninguém. O Senhor Deus quer o nosso coração por inteiro na presença dele. O Senhor Deus quer a nossa vida colocada por inteiro na presença dele. O Senhor Deus não quer de nós apenas uma parte do cômodo da nossa casa, Ele quer a casa toda, Ele quer todo o nosso ser na presença dEle. O Senhor Deus, Ele fez esse sacrifício na cruz do Calvário por nós, Ele nos alcançou, nos tirou da condição de pecador, nos tirou da condição de mortos espiritualmente, nos trouxe à presença do Senhor, abriu-nos a porta para termos acesso ao Senhor, para podermos termos relacionamento com Deus. Mas Ele também exige que nós o busquemos com todo o nosso coração. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós percebemos então que a nossa vida de crentes, a nossa vida de servos do Senhor não para simplesmente no momento da nossa conversão. Nós precisamos sim entregar o nosso coração ao Senhor Jesus, mas nós também precisamos buscá-lo a cada dia para que nós possamos crescer em conhecimento desse Jesus, em amor a esse Jesus, fazendo com que Ele fale e Ele se revele para cada um de nós. Meus irmãos, essa mensagem que Paulo fala, essa oração de Paulo nesse
finalzinho do capítulo 3, ele está sintetizando basicamente tudo aquilo que ele vinha ensinando desde o princípio. E Paulo termina esse capítulo 3, esses dois últimos versos, o verso 20 e o 21, fazendo um resumo daquilo que Deus fez, da maneira como Deus agiu na vida daquele povo. O verso 21 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso é uma doxologia, isso é uma ação de graças que Paulo eleva à presença de Deus por aquilo que ele fez, por aquilo que ele construiu em nós e na vida da sua igreja. Paulo está dizendo aqui nesse finalzinho, agradecendo ao Senhor, porque o poder de Deus atua na vida do homem e o transforma de uma forma sobrenatural. É algo que nós não podemos entender, é algo que nós não podemos imaginar, mas é só o Senhor Deus que pode fazer, é só Ele que age na nossa vida. Mas também Ele fala que é através da sua igreja, eu e você juntos, é que as pessoas, é que o mundo vai glorificar ao Senhor. Porque a ação de Deus na vida não é somente na vida pessoal, não é somente na minha vida individual. Mas Deus, ele também fez de dois povos um só povo. Deus, ele pegou inimigos mortais e fez desses inimigos mortais um só povo, tendo como ele como o seu único Deus. E é por causa desse agir sobrenatural de Deus é que o mundo conhece o amor de Cristo. Meus irmãos, nessa manhã eu gostaria que você pensasse como tem sido a sua vida diante do Senhor. Será que realmente você tem parado simplesmente no momento da sua conversão, tem ficado satisfeito simplesmente pelo simples fato de você conhecer a Jesus e ter o seu lugar garantido no céu? Ou você tem realmente desdobrado, você tem buscado ao Senhor, tem se esforçado para conhecer, para experimentar desse amor insondável que Cristo tem por nós? Para conhecer essa graça vivificadora do Senhor Jesus, para conhecer tudo aquilo que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, através da obra do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, que nessa manhã nós possamos ser encorajados, desafiados a ter uma nova atitude, uma nova vida, para que Paulo, essa oração de Paulo, fale no seu coração da mesma forma como falou o meu coração, para que eu possa buscar ao Senhor a cada dia com mais vontade, porque quanto mais eu conheço do amor do Senhor, mais perto dele eu quero estar. Quanto mais perto do Senhor eu estou, mais eu compreendo, mais eu quero buscar, mais eu sou abençoado, mais eu sou colocado diante da presença desse Deus Santo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa cuidar de cada um de nós, que Ele fale ao seu coração nessa manhã.